E é importante, quando a gente fala de ácido úrico, de hiperuricemia, quando a gente está falando de gota, a gente contextualizar um pouco onde que isso está, né? Do que isso faz parte, o que é o ácido úrico, afinal? Isso é gerado dentro de mim, é algo que eu consumo, de onde vem? Então, o ácido úrico, ele vem do metabolismo das purinas. O que são purinas? Então, lá no nosso material genético, no nosso DNA ou no nosso RNA, eu tenho algumas bases ali que vão constituir, que vão dar forma, a origem a esse material genético. E alguns desses componentes, até está na foto aqui, bem pequenininho, como algumas bases, como a adenina e a guanina. Então, quem se lembra aí das aulas de biologia, A, T, C, G, as bases nitrogenadas. Então, essa base A e essa base G, quando elas são degradadas, então elas são metabolizadas pelo nosso organismo, no sentido de serem excretadas, de serem eliminadas, eu tenho toda uma cascata e uma reação que acontece até que essa purina seja convertida em ácido úrico. Então, passa de purina, hipoxantina, xantina, até o próprio ácido úrico. Uma vez formado, então, eu vou fazer a excreção renal dessa substância, que vai ser eliminada pelos meus rins aqui no caso. Essas purinas, elas podem também vir da minha alimentação ou elas podem ser produzidas dentro do meu organismo. Então, sim, todas as células vegetais, as células animais que possuem material genético, seja ali uma planta, seja uma carne que eu estou consumindo, vai apresentar essas bases. É o material genético que define os seres vivos, no caso. Então, sim, eu consigo tanto consumir quanto eu consigo produzir dentro do meu organismo. O que acontece? Então, quando eu tenho o desenvolvimento da gota, o que precede essa doença é a hiperuricemia. Então, esse emia vem de concentração no sangue, concentração do quê? De ácido úrico. Então, uricemia aumentado. Então, esse hiper vem de elevado, de maior. Então, eu tenho uma hiperuricemia, que pode ser tanto um problema ali de eliminação renal diminuída, então, uma insuficiência renal crônica, até uma insuficiência aguda, né, em alguns casos, mas muito transitório, ou pode ser uma formação aumentada desse ácido úrico. Então, a gente chama de hiperprodutores. Então, eu estou produzindo mais do que deveria. As causas aí para ter esse aumento na produção, para eu ter uma formação aumentada que me leve à hiperuricemia, podem ser várias. Então, varia desde deficiências de enzimas que promovem, né, o metabolismo, ou que participam direto ou indiretamente do metabolismo das purinas, alguns erros inatos do metabolismo também, então são defeitos, digamos assim, é feio falar essa palavra, mas deficiências genéticas, então ali congênitas desde o nascimento, que você não tem a produção de uma determinada enzima que participa dessas reações no nosso corpo. Então, erros inatos do metabolismo de carboidratos, principalmente, aí do glicogênio, é uma das principais envolvidas. Eu tenho também alguns agravantes. Então, outras doenças que envolvem o metabolismo da nossa moeda energética, que a gente chama de ATP, o exercício físico extenuante, então, muito intenso, pode causar também um aumento da concentração de ácido úrico, promovendo uma hiperuricemia. A questão dessa hiperformação, ela também tem muito a ver com a minha capacidade de eliminá-lo. Então, normalmente, esses dois aspectos, eles andam um pouco atrelados, apesar de o problema na excreção renal ser muito mais significativo, muito mais presente. Então, cerca de 80% dos casos envolvem uma excreção prejudicada. E como o rim tem essa função de filtrar o sangue, acaba acumulando essa substância ali na minha corrente sanguínea, que
por consequência, vai acabar se depositando, então formando os cristais de urato nas minhas articulações. E aí eu tenho essa doença que compromete principalmente as articulações, que é a gota.